Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Se eu praticar yoga, eu consigo escalar o Everest? O maior benefício é emocional ou físico? Yoga é religião? Consigo praticar mesmo com dificuldades físicas? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Cirilo Alves, o @Recirilo das redes sociais. Sou um apaixonado entusiasta das atividades e esportes de aventura, não somente com conteúdo digital, como também pelas atividades de aventura. Eu sou Redi Siqueira, carioca morando em Vitória, escalador, remador, montanhista e nunca pratiquei yoga. Meu nome é Ellen, sou de Salto, interior de São Paulo, sou educadora física e instrutora de yoga. Calo, remo, pedalo e o que mais aparecer. Eu sou o Rafael Albini, natural de Curitiba, moro em Vila Velha, pratico yoga já há algum tempo e tenho essa missão de levar os benefícios que ela trouxe para mim, para todo mundo também. O Na Trilha de hoje vai te mostrar como alcançar benefícios físicos e emocionais, melhoras de desempenho, concentração e maior flexibilidade do seu corpo e da sua vida. Sem perder o foco e a concentração, falaremos como a yoga pode colaborar nas práticas de esportes de aventura. Convido você, ouvinte, para se libertar de preconceitos e limitações para expandir o seu campo de visão e no final desse episódio eu espero que você saia dele pelo menos respirando melhor, porque ficou um papo bem legal. Inclusive, eu conto com a sua participação para que a gente continue entregando conteúdo de qualidade que você sempre espera. Vai lá nas nossas redes sociais e diz pra gente como esse episódio te ajudou ou a sua opinião sobre esse tema. São essas mensagens, os e-mails, os feedbacks que nos direcionam a produzir cada vez mais e mais um conteúdo direcional do que você precisa. E além disso, os nossos convidados, o Rafael e a Ellen, eles vão ficar muito animados e contentes com a sua mensagem. E nós do Na Trilha, felizes de contribuir um pouco mais com o seu dia a dia. E sem desviar do assunto, vamos para esse bate-papo agora. Sejam todos bem-vindos ao Na Trilha. A gente tem aqui uma missão de trazer esportes e atividades de aventura. Porém, nós começamos a classificar os nossos programas, pelo menos esse programa nesse formato que você está ouvindo aqui, ouvinte. A gente precisa definir como que nós vamos nos comunicar e a partir de agora, né, e você vai aprender e vai perceber como identificar esses programas. E dentro da nossa programação, nós temos um formato dentro do Na Trilha para falar sobre as benfeitorias, os benefícios e as evoluções que as atividades trazem para o ser humano, para o homem e para a sociedade de uma certa forma. Então, nesse caso, nós resolvemos trazer a atividade yoga, né? Pera, mas calma aí. Eu acho que eu já começo com uma polêmica aí, né? Antes da gente entrar nessa polêmica, que eu já sei que esse é um assunto que já rende muita coisa, né? Eu queria começar conhecendo os convidados, né? Então, Rafael, seja bem-vindo ao Na Trilha. Obrigado pela sua participação aqui. Diz pra gente aí, como é que começou essa sua história dentro do yoga, ou yoga? Olá, Renan, tudo bem? Eu não vou entrar nessa questão já também. Olha qual é aí. A pronúncia correta? Obrigado. Até porque não importa. Isso aí. Eu comecei no yoga há algum tempo, dá pra se dizer que há mais de 15 anos atrás. Minhas buscas pessoais, realmente, algumas coisas não estavam dando muito certo na minha vida, não estava me sentindo muito bem fisicamente, mentalmente muito agitado, síndrome do pânico, ansiedade, medos e tudo que uma pessoa com muito ar, vata. Vata? É, vata. Com V ou com W? Com V, V-A-T-A. Também não importa, né? Também não importa. O yoga não foi o primeiro lugar onde busquei alguma ajuda, mas
foi onde realmente eu encontrei algo que fizesse um sentido maior pra mim, né? Então, nesse primeiro contato, entrei no yoga porque era bonito, porque era legal, porque as posturas eram desafiadoras, porque eu tive uma professora que era muito bacana, muito gente boa, que conseguiu me mostrar um pouco do caminho. E porque eu me conectei de alguma forma, ainda que fosse com a parte mais física ou prática, ou o que a gente chama hoje de asanas, que são as posturas, fez com que eu buscasse mais aprofundadamente entender o que tinha por trás dessas posturas. E encontrei ali, de verdade, alguns significados que vão muito além das experiências físicas que normalmente a gente tem com a percepção da prática de yoga. E esse entendimento fez com que eu buscasse me aprofundar um pouco mais na filosofia, mas, no entanto, como na época em que eu fiz um curso de formação, eu me formei com um monge indiano, e ele não morava muito perto aqui de Vila Velha, eu acabei ficando sem um mestre que me guiasse num caminho do yoga, além de ter alguns livros, entre outras coisas. Então, eu acabei conhecendo nesse meio tempo o budismo, e foi dentro do budismo que eu consegui me aproximar de uma filosofia que hoje faz com que eu compreenda o yoga de uma forma mais profunda, mais espiritualizada talvez, não religiosa, mas sim, com certeza, com mais autoconhecimento. Mas você vem do mercado tradicional, né? Você trabalhava em uma área, não precisa falar se não quiser, mas você trabalhava em alguma área que você sentia ali alguma necessidade ou demanda interna ali, era isso? Exatamente. Estudei, fiz faculdade, né? Me formei em administração, tentei engenharia mecânica, mas não rolou. Parei a faculdade no meio e vim nessa. Eu me mudei, na verdade, aqui pra Vila Velha porque eu ia trabalhar em uma empresa. Na verdade, eu tava trabalhando, mas eu sempre tive vontade de ser empresário, de ter um negócio que fosse meu. Não sei porque, assim, eu acho que tem muitas ideias e eu achava que essas ideias poderiam ser bem colocadas em prática. E logo que eu me mudei aqui, a primeira coisa que eu tentei buscar foi um lugar que tivesse yoga. E quando eu percebi que tinha dificuldade de encontrar um espaço que oferecesse isso, eu comecei a pensar em montar um negócio que envolvesse isso, né? Então, como a área em que eu trabalhava não era muito bem aquilo que eu queria para minha vida, na verdade eu não sabia direito o que eu queria ainda, e encontrei ali uma oportunidade de desenvolver um negócio, sim, mas que tinha um alinhamento com as minhas buscas também, né? Uma busca interna de ficar bem comigo mesmo, mas também uma busca de querer levar um pouco disso para todo mundo. Mas eu fiquei sabendo aí que você se apaixonou pelas praias capixabas, é verdade? Tem algum peso a mais aí ou não? Olha, o calor é muito bom, eu adoro aqui, adoro mesmo. Minha família sempre fala, volta pra Curitiba, né? E eu falo assim, não. Vem pro Espírito Santo. Eu gosto muito daqui, adoro as praias, as pessoas, nunca tive problema de me adaptar a nada que tem aqui. Legal. Enfim, adoro aqui essa beleza, essa coisa linda que a gente mora aqui. Então, Redi, a gente tem uma missão de trazer o Rafael pra falar dessa paixão dele por Vitória. O que você acha? Botar num programa de turismo, não é? Pra ele explicar, assim, como se apaixonou pelo Espírito Santo. E eu nem conheço muito, viu? Desses 15 anos que eu tô aqui, eu foquei no meu trabalho, nas minhas buscas e nem conheço muito aí o estado. Então, começa a ouvir o Na Trilha, os episódios do Na Trilha, que você vai conhecer um pouquinho mais. Mas seja bem-vindo, obrigado mais uma vez, Rafael, pela sua disposição, sua disponibilidade acima de tudo. Veio pela indicação de Merielle Zani, irmã de uma grande amiga nossa aqui, Vanessa Zani também, um abraço e um beijo pra ela. E Ellen, você, como é que foi aí a sua história? Diz aí como é que você tá inserida, né, desse contexto, como que a yoga surgiu na sua vida e o que você tem feito hoje. Fala aí um pedacinho dessa história pra gente, que eu acredito que deve ser vasta, né? Ellen que veio pela indicação do Redi, né, Gi? É isso aí, eu e Ellen já remamos juntos. Muita responsabilidade, hein, Ellen? Com o tio Christian Fuchs. Olha aí, muita responsabilidade, hein, o Ellen? Porque o Redi, as indicações dele aqui são de peso, hein? Brincando, sem pressão nenhuma, tá? Já dando pressão. Eu que agradeço por estar participando, muito feliz por estar aqui com vocês. Eu ouço Na Trilha, conheci através do Redi. Olha aí! E é muito bacana, gostei muito do convite, é um prazer. Bom, eu sou educadora física, não deu nem um ano de formada, eu consegui montar o meu estúdio de musculação e funcional, que tenho aberto já há 10 anos, mas há 3 sem sociedade, que eu estou sozinha. E nessa troca, quando eu fui sair da sociedade, que apareceu o yoga na minha vida. Já tem um pouquinho mais de 3 anos.
eu comecei a praticar por curiosidade, a prática. Fazia algumas coisas online em casa. Sou dessas que pesquisa e quer fazer em casa primeiro, para depois ir atrás. Quando eu comecei a praticar, foi paixão à primeira vista. Eu comecei a me conhecer mais, a perceber o quanto acelerada eu era. Eu já sabia, mas foi mais explícito, vamos dizer assim. Uhum. Não vou dizer que resolveu ainda, porque falta muito. Eu acho que deve ser uma evolução constante, né? A gente vai acabar falando disso daqui a pouco, né? E foi um autoconhecimento muito grande, foi uma mudança muito grande. E por ter sido assim tão impactante na minha vida, eu fui atrás de querer entender mais, conhecer mais, assim como o Rafa. E quis fazer o curso de instrutora e me apaixonei. Foi virar a chavinha, assim. Foi bem diferente, me mudou bastante, mudou muito a minha visão com meu eu, me conhecer, com enxergar as outras pessoas, conviver com as pessoas. Isso dá uma diferença muito grande. Até no meu trabalho, com os meus alunos, mudou tudo, muda muito mesmo. E foi paixão e até hoje eu pratico. Gosto de todas as vertentes do yoga, que não tem uma que eu não goste. Aí eu trouxe para o estúdio, comecei a dar aula, e que eu dou aula mesmo de yoga já tem 1 ano e pouquinho, um pouco menos de 1 ano e meio. Tá, e você também forma professores, instrutores, ou você trabalha direcionada com alunos, com o público final? Direcionado com alunos. Não, eu não trabalho com formação de instrutor. Certo. Rafael, dá pra gente uma panorâmica de como é que tá a prática no Brasil hoje? Olha só, eu não sei. Ótimo. E você sabe por quê? É porque o yoga, ele não tem um conselho regional como tem, por exemplo, de fisioterapia, de educação física, enfim, entre outros, né? O yoga, ele não tem uma regulamentação ainda a nível nacional. Então, lógico, existem associações das quais as informações acontecem por ali, mas de uma forma geral, cada um tem mais acesso ao que está acontecendo ali na sua região e é conectado com aquilo que está acontecendo com as pessoas que estudam junto, enfim, que caminham junto, aquela sanga, né, que a gente chama, essas pessoas que seguem junto nessa prática. Eu sei que nos grandes centros, né, nas grandes capitais, o yoga está se difundindo cada vez mais, assim como nos lugares menores, né, eu estava agora há pouco conversando com o Renan, né, e já tem quase 15 anos que eu tenho a minha empresa e a gente oferece aulas de yoga, e lá no começo a gente tinha muita dificuldade de encontrar um público, e aí com o passar dos anos a gente viu uma crescente busca, né, e muito legal, porque nós também instruímos pessoas a se tornarem professores, né? E os cursos também foram tendo crescentes procuras, cada vez mais. E isso faz de uma forma muito ampla com que o yoga seja difundido. Então, se cada cidadezinha ali estiver fazendo o seu trabalho, né, de trazer o yoga como professores, desenvolvendo o yoga na sua comunidade, mas também formando pessoas capacitadas a levar o yoga, então a gente começa a ter uma crescente a nível nacional. Então, dá para entender hoje o yoga no Brasil de uma forma muito mais ampla do que era um tempo atrás. Você descobriu o yoga aqui no Espírito Santo ou você já era praticante na sua cidade? Eu já praticava em Curitiba, mas não foi muito tempo antes de eu vir pra cá. Mas eu tive uma conexão muito forte, assim, realmente eu achei aquilo desafiador, ao mesmo tempo intrigante. Enfim, quando eu me mudei pra cá, uma das primeiras coisas que eu busquei realmente foi um lugar onde eu pudesse ter uma prática assim semelhante. Só para contextualizar um pouquinho, eu sempre fui muito adepto de algumas práticas esportivas. Não assim, talvez de esportes onde a gente desenvolve carreira nem nada, mas eu desde a adolescência eu gostava de luta. Então eu praticava Muay Thai por muito tempo, eu fiz Muay Thai. Foi uma coisa que me ajudou muito, assim, em várias situações. E é engraçado, porque eu acabei seguindo por uma linha que parece, assim, o oposto, né? No sentido de esforço físico. E, na verdade, assim, talvez do desgaste físico que a gente tenha de impacto, assim, lógico, é bem menor. Mas a estrutura muscular, da forma como ela fica, né, com as práticas de asanas, de yoga, ela traz uma estabilidade muito grande, da qual eu não percebi anteriormente. Aí eu posso falar de experiência, tá? Você falou aí que é uma mudança que, olhando de fora, é drástica, né? Eu vou sair do Muay Thai e vou pro yoga, que é facinho e tal. Não é não, cara?
Não é não, porque eu pratiquei, né? Hoje eu tô meio parado, mas tá no sangue ainda, né? Jiu-jitsu por muitos anos mesmo, uns 15 ou 18 anos, eu acho. E eu experimentei fazer 2 aulas de yoga. O esforço físico, ele é descomunal, porque fazer um movimento lento não quer dizer que ele é leve, né? Ele demanda ali um esforço físico. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar um pouquinho sobre isso. Mas dentro desse cenário de distribuição populacional do yoga, Ellen, queria trazer essa pergunta aí, complementar pra você. Você tá dentro de um centro urbano, né? Tá em São Paulo, né? Próximo de São Paulo, né? 100 km de São Paulo. 100 km de São Paulo. Pois é, tá relativamente próximo, né? São Paulo é quase todo grande, né? Digamos assim. Você percebe esse aumento de procura? Tudo bem, vamos desconsiderar, nós estamos falando aqui de setembro de 2020, ainda dentro do cenário da pandemia, né? Mundial. Mas você percebe ainda esse aumento? Ou tá estagnado? Ou você percebeu que aumentou? Como é que tá a sua percepção aí dentro de São Paulo, Ellen? Percebo que aumentou sim, bastante. Eu vou dar uma percepção um pouquinho menor que a da minha cidade, que é uma pequena cidade de 110 a 115 mil habitantes. Aqui em Salto, quando eu decidi fazer o curso de edição, só tinha um lugar aqui em Salto que dava aula de yoga. Não curso, né? Aula para, enfim, praticante. Hoje, acho que tem mais de 5 além de mim. E isso foi um crescimento de 2 anos. Então, e tem muita procura, muita mesmo. Eu mesma tô sem horários. Quando eu comecei a praticar mesmo, não foi nem o curso, que é 3 anos atrás, era difícil você ouvir falar sobre yoga aqui no interior. Agora tá totalmente disseminado, muita gente, eu vejo, muitas pessoas já estão praticando, pessoas que vêm comigo que já praticavam, coisa que no começo, nunca ouvi falar, tenho vontade, mas aqui no interior eu não encontro. Hoje eu já não ouço mais tanto isso, não. Tá crescendo bastante. Quando o Redi trouxe essa pauta pra gente, trouxe você como participante, uma convidada com a gente aqui, logo depois apareceu o Rafael no nosso radar aqui, que prontamente aceitou esse convite, né? E eu falei com o Redi, falei, poxa, Redi, olha, nós temos mais uma pessoa pra gravar com a gente aqui, que tem um histórico bem interessante, é daqui do Espírito Santo também, e pode enriquecer essa conversa de uma maneira mais ampla. E aí o Redi, né, a primeira pergunta que ele me fez, e seria a primeira pergunta que eu faria pra ele se também fosse o inverso, né? Renan, você tem que ver se a convidada vai aceitar, né? Aí eu falei, bom, pergunta lá pra ela. Mas assim, o sentimento que eu tenho, Rafael, é que percebendo na fala da Ellen, né, que tem mais outros instrutores lá na região dela, que é uma comunidade harmônica e que eu acho que vai muito ao encontro, né, da filosofia, ou pelo menos das regras, né? E daqui a pouco a gente entra nisso, né? Nas regras do que é o yoga, né? Esse é o objetivo, na verdade, né? Mas infelizmente a comunidade do yoga, assim como qualquer outra comunidade, é feita de seres humanos, né? Sim. Que tem seus interesses pessoais. Então, talvez não haja vamos falar assim, de uma forma econômica, assim, mercadológica, uma concorrência entre uma e outra, mas é perceptível linhagens diferentes, né? Linhas diferentes de yoga querer trazer, assim, uma percepção de que aquele é o melhor caminho, enfim, né? Dessa maneira. E isso não traz um caos, né? Nenhuma desordem. Mas eu percebo que alguns praticantes, né? Quando mal informados, acabam sendo influenciados por isso. Isso gera vamos falar assim, um certo ruído, mas o objetivo sempre, e aí qualquer mestre que a gente puder conversar, a gente vai ter essa percepção de que é essa busca, né? Esse entendimento de que a gente tá todo mundo junto, passando pelas mesmas dificuldades e buscando as mesmas coisas, que é ser feliz. Então não tem por que ter qualquer tipo de diferença. E Ellen, aí eu vou pra gente fechar esse bloco aqui, já quero trazer aquela, não sei se é polêmica, né? Não sei se a gente pode falar assim, mas a pergunta que você trouxe pra gente, tá? O yoga, ele é uma religião? É uma filosofia? É uma atividade física? É um esporte? Pra gente matar esse início aqui de apresentação do yoga, o que é o yoga? Eu tenho uma visão, assim, digamos que eu criei pra mim. Primeiro eu vou passar isso, depois a gente passa no geral. Ok. O que você quer fazer do yoga pra você? Você quer que seja algo que te aproxime mais, que você se conheça mais, que seja algo mais espiritual? Você quer seguir como uma religião? Não importa. O yoga traz tudo isso. Mas se ele é uma religião em si, dada como uma religião, não. Mas já foi. Porque existe na história da Índia, os deuses, tal. Então você pode fazer disso sim uma religião, se você quiser, mas não limita a isso, né? Mas o yoga é algo tão para unificar mente, corpo e você com o universo e outras pessoas. Você pode fazer do yoga o que você quiser, seja bom para você.
É a minha visão. É delicado, né? Muito e aí, delicado. Rafael, como é que é a sua percepção do yoga? Claro, não tô querendo colocar ninguém em saia justa aqui dizendo o que é, o que não é, o que é certo e o que é errado. São visões, eu acho, que podem se complementar. Pelo menos eu vejo o yoga como uma filosofia, porque geralmente quem pratica, né, o yoga, quem se entrega, né, de uma maneira mais profunda, acaba adotando outras vertentes, né, veganismo, né, uma vida mais natural, né, enfim, várias outras questões que permeiam, né, esse universo. Eu concordo com vocês e esse é meio que um consenso da maioria dos praticantes, onde o yoga ele só é um caminho, e aí cada um usa esse caminho da melhor maneira. E depende das suas metas na sua vida. Às vezes você está buscando só ter mais saúde, ficar forte. Às vezes a meta da pessoa é botar o pé na cabeça. Pode ser ridícula essa meta, mas é possível alcançar isso com o yoga. Mas para quem busca de verdade se libertar de um sofrimento, né, seja ele de qual for, do sofrimento da própria vida, a gente chama de samsara, né, esse ciclo de sofrimentos, você pode encontrar isso no yoga, você pode encontrar um caminho que pode te libertar e levar você na direção, né, das suas maiores buscas, seja você estar em harmonia com as pessoas que estão ao seu lado, seja você estar em harmonia com o seu trabalho. Você não precisa ser professor de yoga, você não precisa ir morar na caverna, sabe, para você ter uma vida de yoga. Não, o yoga é para nossa sociedade do jeito que ela tá, do caos que ela tá, porque ele ensina a gente a lidar com as adversidades que tem. E agora, se a pessoa quiser fazer disso um viés religioso, também tem como, porque o yoga é muito antigo, né? Ele vem lá dos Vedas, que é um conhecimento atemporal, não dá pra dizer quando chegou no mundo e nem quem trouxe, sabe? Por conta disso, é associado, vamos colocar assim, nos estudos, de alguma maneira, que isso veio de algum lugar, e para representar esse algum lugar, às vezes dá nome de Deus e etc. Então, isso não quer dizer que o yoga ele precise ser observado de uma forma religiosa. Porém, existem linhas do yoga, por exemplo, o Bhakti Yoga, que é uma linha devocional, né? O Bhakti Yoga são dos Hare Krishnas. Então, olha só, não tem prática de posturas no Bhakti Yoga. As pessoas cantam o nome de Krishna para se libertar do sofrimento. E esse é o yoga deles. Por exemplo, no Jnana Yoga, é uma outra linha do yoga, onde se preza o estudo do autoconhecimento. Então, vai pegar os textos clássicos lá, os Vedas, principalmente o Vedanta, e vai estudar por raciocínio lógico, você vai se libertar do seu sofrimento. Então, o Hatha Yoga, que é esse que a gente está acostumado a ver no Ocidente, ele é uma prática que associa, a gente fala de 8 membros, né? São Ashtanga, 8 membros, que sustentam essa nossa prática, que inclui aí um caminho completo para sua iluminação, se você quiser. Uhum. Então, observando isso, a gente pode realmente observar ou encontrar os nossos objetivos dessa nossa vida, né? Seja um nível mais básico, né, de sobrevivência, a gente fala Artha, um nível de prazeres, que a gente chama de Kama, não é à toa que tem o Kama Sutra, mas é sentir prazer pelas coisas da vida, né? Certo. Tem um nível de Dharma, que é você agir de uma forma correta com tudo que está à sua volta, sabe? Você se tornar uma pessoa, um bom exemplo para o mundo, que esse é, eu acho que um dos principais objetivos. E tem lá o último objetivo, que é o Moksha, que é você se libertar de tudo, né? De você se libertar de quem você é, de todas as concepções, que é muito difícil, uma vez que a gente ainda é muito agarrado a um eu, né, que é inerentemente existente, a gente fala, né, um eu que a gente percebe que é separado de um todo. Mas enfim, isso é muito profundo pra gente, talvez falar rapidamente. Eu percebo que de fato existe mesmo essa profundidade, o Rafael, porque quando você tem algo, né, não vou colocar uma atividade e tal, quando você tem algo que é tão amplo que consegue ser visto como esporte, como religião, como filosofia e como prática saudável, de fato você taxar e limitar ele dentro de um conceito é muito difícil. Então, peço desculpa a você, ouvinte, que fiz essa pergunta aqui, mas que não tenho resposta, né? Mas o objetivo nosso é trazer essa contextualização de como que esse assunto ele é vasto. Só dando uma complementada, porque senão as pessoas às vezes pensam assim, mas eu tenho que fazer yoga. Então, gente, por exemplo, assim, eu tenho um cunhado que ele é maratonista extremo. Então, ele faz maratonas em lugares muito adversos. Uhum. E ele me relatou uma vez que estava fazendo maratona no Polo Sul. Não sei se era Polo Sul ou Polo Norte, porque ele acabou fazendo as duas. Que ele, ao caminhar, ele entrava num estado de concentração, ao mesmo tempo de relaxamento, correndo, que ele simplesmente perdia a percepção de tempo e espaço.
É como se ele entrasse numa comunhão diferente do estado. Não dá pra dizer que ele não tava praticando yoga de alguma forma. Sim. A cada esporte, cada movimento que a gente faz do corpo, cada concentração que a gente faz, é uma forma da gente se conectar com nós mesmos. Eu acho que o atleta que é bom, ele se conhece muito bem, ele sabe dos seus limites, né? E quer expandir esses limites que ele tem físicos, talvez num primeiro momento, mas a gente sabe que em competições são limites da mente mesmo. Então, o yoga, ele abarca, assim, tudo isso, mas não quer dizer que para você alcançar essas coisas, você precise necessariamente estar conectado a isso. Às vezes você já é um yogi e nem sabe. É verdade, né? Concordo plenamente com o que ele tá falando, assim, eu sinto isso na corrida, né? A corrida pra mim, às vezes, é meditação em movimento e eu já fiz muito Tai Chi também, então Tai Chi também é muito disso, né? Meditar em movimento. Tai Chi, Redi, você quer mesmo todo o programa trazer esse assunto, né? A gente vai acabar gravando um episódio pra falar disso. Eu já te falei que acho que a gente devia gravar um programa sobre Tai Chi. Já te falei isso. Ô, Rafael e Ellen, todo episódio ele tá querendo trazer, ele fala que é praticante de Tai Chi e não sei o quê, e eu tenho aí um preconceito aí, né? Que acaba trazendo pra comicidade, que o pessoal fala que Tai Chi é esporte de velho, né? É a arte de velho. Então, como o Redi tá velhinho já... Bom, dizem que eu já nasci velho, né? Mas assim, eu acho que eu pratiquei Tai Chi antes de ficar velho, mas enfim. Lógico, que isso aí é tudo uma brincadeira, a gente não tem preconceito nem limitação com os assuntos. Mas, Ellen, na sua opinião e pela sua experiência, o grande benefício do yoga é emocional? É físico? Pra mim foi 50% e 50%. Porque 50. Eu era bem avessa a flexibilidade, mobilidade e alongamento, né? Força e resistência eu sempre gostei muito de treinar. E então o yoga era um desafio pra mim por isso. Eu fui atrás mais por causa dos benefícios físicos. E os emocionais foram tão grandes quanto. Porque quando você pratica os asanas e com o tempo você percebe que vai te trazendo emoções durante a prática e você vai liberando, além de liberar, você vai se conhecendo suas emoções, claro que com um professor bom, que te oriente, que te explique o que está acontecendo, o que você está sentindo no momento que você está fazendo e após. Então, para mim veio à tona das duas formas e foi incrível porque os ganhos, tanto físicos, que para mim o mais difícil era a flexibilidade e mobilidade, tá? Para outras pessoas pode ser outra coisa, então você vai alcançar isso também. Uhum. E emocional foi eu ser muito acelerada, não ter muita atenção com parar e respirar e pensar exatamente no que você está fazendo, já faz atropelando, então isso gera uma ansiedade. E isso tudo foi muito, muito grande, assim, a mudança. Então, os benefícios são, sim, tanto emocionais quanto físicos. Depende do que está gritante em você. De repente, no físico, você está todo equilibrado, mas no emocional, totalmente desequilibrado. E tem também, isso é difícil acontecer, porque geralmente o corpo fala. E no yoga isso mostra muito. Se você tem uma dificuldade aqui, ali, ou física, está muito ligado ao emocional. Uhum. Eu acho que é até por isso que traz os dois resultados juntos. E Rafael, trazendo ali aquela sua pergunta inicial, né? A pessoa, se ela tem alguma, não é, limitação ou debilidade, né? Se ela, eu acho que limitação é a melhor palavra, né? Menos agressivo, né? A pessoa que tem uma limitação física ali, uma dor, ou tá vindo de um pós-operatório, que às vezes pode acontecer também, ela é impedida por conta disso de começar ou até mesmo seguir no yoga? A princípio, o yoga é para todo mundo, né? O que vai mudar muito é a prática que você acaba escolhendo. Porque sim, o yoga é uma atividade física. Você vai ter movimento no corpo, o Hatha Yoga, né? Uhum. Então vão ter essas posturas, vão ter esses movimentos. Isso deve ser observado para quem tem lesões, desconfortos, enfim. Mas é bem interessante porque uma vez que o professor toma conhecimento das dificuldades que o seu aluno tem, o aluno começa a tomar uma certa responsabilidade por se observar ao longo das práticas. Então, ele vai ser sempre aquele que vai estar apontando para o professor onde está o desconforto. E as práticas, elas devem ser, a gente até fala, a ahimsa, sem violência. Então, as práticas, elas devem ser de forma
onde o corpo se sinta bem fazendo. Não quer dizer que você não vai ter dificuldades em alongamentos, em permanências, em equilíbrio, e você não vai fazer porque você não consegue, não. Mas você vai respeitar essas limitações para que você possa, aos poucos, ir se tornando um pouco mais resistente, talvez, mais forte, enfim, mais preparado para fazer as demais posturas. Mas de uma forma geral, principalmente aí se pegar em aulas particulares, né, onde o professor dá uma atenção exclusiva para o seu aluno, é super indicado, porque ajuda nos processos, né? A gente sabe desses benefícios, como a Ellen estava falando, que eles não são só físicos. Então, às vezes, alguém que está precisando se recuperar de um quadro físico, né, passou por alguma cirurgia, enfim, coisas assim, consegue receber os benefícios de uma prática de yoga, né, impactados no seu emocional, que vão ajudar, por sua vez, a pessoa a melhorar aquele quadro do qual ela tá buscando se recuperar. Você falando aí do impacto, né, emocional, eu posso dizer que na prática que eu tive do yoga, lógico que foi muito superficial, muito introdutória, urrei para fazer ali as movimentações, mas algo que eu trago até hoje, que eu carrego até hoje como ensinamento, foi a questão da respiração. E a respiração, acho que para todo mundo que está ouvindo agora, é a melhor e a principal forma de entrada, acho que para qualquer atividade. E aí eu digo por mim, né? Eu e a minha esposa, né? Eu e Carol, recentemente, a gente está passando por um processo que nós estamos acordando todos os dias às 5 da manhã para nos conectarmos, né? E primeira coisa que a gente faz é, fecha os olhos, vamos respirar. Renan, esse programa tem menor ouvindo esse programa, olha o que você vai falar aí. Calma aí, mas não é esse conectar aí sexual que você tá se referindo, não, o seu pervertido. Mas assim, é no sentido de realmente a gente se entender como indivíduo, se entender como parte influente um da vida do outro, como casal, e tem sido maravilhoso. E esse ensinamento da respiração, você parar tudo, respirar conscientemente, a gente respira normalmente, porque nosso corpo pede isso, mas você parar, falar, agora eu quero respirar, então eu vou respirar fundo, você vai, puxa, depois expira, puxa, expira, você se concentra de uma maneira que é fantástico, né? E pelo menos pra gente começar o dia assim tem sido muito benéfico. Não é de fato o yoga, mas é yoga de uma certa forma, né, Rafael? Exatamente. Eu falei ali anteriormente que o yoga ele tem 8 apoios, né? Os 8 membros. E um deles é a respiração, que a gente chama de pranayama, né? O controle da energia vital que entra no corpo. É como eu falei, às vezes você tá praticando yoga e não sabe. Então, nesse caso, você já tá. Né? Lógico, talvez sem aquela instrução, mas enfim, o ato de observar a respiração é a porta de entrada da meditação. Sim. Então, a gente poder meditar e trazer objetos positivos pra gente poder se concentrar é a porta da felicidade em si. É verdade. Então, você vê que uma mente que tá positiva não tem como ficar infeliz, porque tá sempre conectada a algo que é bom. Então, tá sempre alegre. Quando a gente não tá bem, a gente tá infeliz, é porque a gente tá com pensamentos que são desagradáveis. Então, quando a gente dá uma estudada em como a mente funciona, ou quando a gente consegue observar um pouquinho, a gente consegue perceber que ainda que a gente não consiga pensar em coisas só positivas, porque a nossa vida é de polaridade, a gente consegue prestar atenção na respiração. E prestar atenção na respiração, como eu disse, é a porta de entrada para a gente se conectar com o momento presente. Sim. E definitivamente a respiração é essencial numa prática de yoga, e né, eu diria, é essencial para viver, mas num qualquer exercício, atividade física que a gente faça, ela é importantíssima para a gente ter, sei lá, mais força, mais gás, seja lá o que for, ou até para dar uma relaxada no final do treino. A respiração é fundamental e ajuda muito, principalmente nas práticas outdoor e de superação. Na escalada, tem momentos que você começa a entrar num pensamentos negativos. Eu não vou continuar porque eu vou cair. E a gente entra nessa frequência negativa. E isso te traz medo, tremedeira. E o que acontece? Você cai, exatamente. Porque você tá te comandando, né, pra isso. E a respiração é fantástica, porque quando começa você já entrar nesse pensamento negativo, você para naquela posição e você já entra numa respiração, você volta pra dentro de você, presta atenção na respiração, você já para a movimentação da sua mente, já começa por aí. E essa respiração já te ajuda a continuar. É como se desligasse essa chavinha, né, do negativo. Isso também acontece no remo, você tá numa situação que você não aguenta mais, você tá olhando para aquela ilha e você não chega e começa a aparecer dor no braço, ou você começa a marear, ou você não aguenta mais. E aí você entrar numa respiração conforme o movimento cíclico ali da remada, e você encaixa essa respiração e olhar para o horizonte e distrair esse pensamento, ajuda demais.
Eu tenho essa experiência antes, né, do yoga, eu já praticava atividades outdoor, e depois do yoga é absurda a diferença. Me ajudou muito, várias vezes. E aí eu acabo passando também para pessoas que estão comigo, que estão nesse tipo de situação. Meu, pratique yoga. Se não pratica, eu vou ensinar na hora. Pratica, então, vamos lembrar a respiração de yoga agora, tal, você vai conseguir. E meu, ajuda demais, é gritante, assim, como ajuda. Então, essa percepção para mim foi muito grande, foi divisor de águas mesmo, passar a fazer o yoga e aplicar isso dentro da atividade outdoor. E foi quando que você começou mesmo? Desculpa. Eu comecei a praticar perto de 3 anos, que eu formei instrutora 1 ano e meio, um pouquinho menos. Eu dei essa volta toda, o problema de ser comunicador há muito tempo, que aí a gente acaba ficando meio que prolixo, né? E aí, eu lembro que quando eu fiz essa prática com o jiu-jitsu, eu aprendi, ou desenvolvi, não vou dizer que eu aprendi, eu desenvolvi um pouco a respiração. E aí, o que eu fazia? Inspirava de tantos em tantos tempos, né? Por exemplo, fazia 5 inspirações, até inspirar tudo. E aí depois eu ia aumentando o tempo, chegando ao ponto que eu contava até 60 inspirando e depois contando até 60 expirando. O meu desempenho, o meu corpo ficava muito melhor oxigenado para fazer a atividade. E eu percebia esse ganho. E eu lembro que em algumas gravações que eu ia fazer aqui, mas para você ouvinte que tá acompanhando a gente aqui, a gravação do Na Trilha, ela demanda de um emocional de quem tá participando que fica desgastante. E às vezes, quando chega ao final da gravação, às vezes eu tô exausto, fisicamente cansado, ofegante, e eu percebo isso nos convidados também. Alguns que para desconectar desse momento acaba dormindo durante a gravação, isso já aconteceu. Você é comigo? Você é pessoal? Não, eu não ia falar nada, mas já que você acusou, se ele acusou, tá aí, né? Mas assim, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade pra passar aqui pro nosso ouvinte, né? E essa questão da respiração, ela tem me ajudado bastante, e me ajudou bastante. Pelo menos nos programas onde eu fiz essa prática, eu consigo ter um melhor desempenho. E isso é muito legal. Esse negócio de respiração tem alguma coisa bastante interessante, né? É claro que não é uma verdade científica, mas assim, olhando pelo lado filosófico, né? Eu ouvi de um monge, uma vez, ele dizendo que toda pessoa tem um número de respirações na vida. Então, se você aprender a respirar melhor, mais pausadamente, você vai viver mais. Caramba. Nós temos um número finito de respirações, né? Isso é coisa do monge lá, assim. É isso que eu tô dizendo. Eu não sei onde tem a verdade científica, mas eu acho que... acho que não custa nada a gente respirar melhor, né, não? Não, se quando a gente morre para de respirar, então é cientificamente comprovado. Isso é verdade, só que ninguém nunca sabe quantas respirações tem. O número de respirações ninguém sabe, mas com certeza, né, essa sabedoria, né, dos monges é incrível, enfim, porque assim, ele pode ter falado isso, eu vou pensar no viés do yoga, lógico, o monge deve ter falado dentro da experiência dele, mas como eu falei, o nome que se dá para quando a gente trabalha com a respiração é pranayama, e prana não é só ar, a gente fala de energia, e a gente desprende muita energia quando a gente fala, então é normal, numa entrevista, como você colocou aqui, Renan, quando você tá desprendendo e a pessoa também, e aí gera um pouquinho... Coloca uma energia ali, né, uma vibração. Eu vou economizar um pouquinho de energia e ficar calado o resto do programa. Bebe água, Redi, vai. Às vezes a pessoa tá na ansiedade de falar algumas coisas, e às vezes até você de perguntar, de saber se o programa vai ser legal e não, gera uma preocupação, então o corpo dá uma tensionada, e a forma como você desprende energia pela fala, ela tem um outro direcionamento, e quando acaba aqui a entrevista, enfim, o programa, tá todo mundo cansado. Da mesma maneira que aquela pessoa que é mais ouvinte, e às vezes bota lá o seu fonezinho pra escutar o podcast, e às vezes a fala é meio monótono. Monotom, né? Fala pausadamente, aquela linhagem sussurrada. Não, você já mudou o tom já, então não ficou monótono a sua voz. A pessoa dorme, não tem como, porque... Obrigado pela defesa, Rafael. A forma como a pessoa tá colocando o prana dela pra fora influencia quem tá à sua volta, né? Então é fácil a gente ver isso. Isso aí no estádio de futebol, a galera botando prana pra fora lá quando sai gol, e sai todo mundo felizão, é né? Isso aí, exausto e mais feliz, né? Exatamente, exausto. Até o próximo jogo. Até o próximo jogo, né? Dependendo do resultado do jogo também. Eu posso dizer que eu saio mais exausto que feliz, né? Eu sou vascaíno, né? Desculpa, ninguém é perfeito. Ô Ellen, você é praticante de escalada, você rema também, você, enfim... Pedala também, Ellen também é ciclista. E tá inserida aí, né, dentro de... Trekking. Vai lá, dá o currículo aí de atividade de aventura, fala aí. É isso aí, já deu. Poxa, já tá bom, né? Você não corre também não, Ellen? Corro, mas eu não vou pra competições e tal. Mas você pratica. Correr, eu pratico 2 vezes por semana. Então aqui você na corre. minha cidade, vou por gostar e tal, mas enfim, eu sou corredora
como eu sou escaladora, como eu sou remadora, por exemplo. Você percebe que o yoga teve um fator aí de auxiliar na sua prática esportiva ou na sua convivência social ou você mesmo? Eu tenho certeza que sim, mas para dentro vamos trazer aqui juntamente pro nosso ouvinte aqui do Na Trilha, para as atividades de aventura, né, os esportes de atividade com a natureza. Como é que você percebe aí a aplicação do yoga? Além do que eu tinha comentado no auxílio da respiração e tal, é incrível como o yoga traz uma consciência ou um estado presente muito grande para tudo. E não seria diferente para o esporte outdoor. E essa conexão com a natureza no esporte, às vezes no esporte você está tão aficionado com o seu resultado, com eu tenho que terminar, eu preciso chegar no pico, eu preciso terminar a minha expedição, eu preciso alcançar tantos quilômetros, que você não para observar ao redor, para se entregar para aquela situação, aquele momento onde você está na natureza. E o yoga me ajudou muito nisso. Eu praticava, por exemplo, a escalada, muito buscando resultado, buscar meu melhor rendimento, melhorar meus movimentos, aumentar minha graduação. E depois do yoga, parei totalmente com isso. Claro que isso pode ser muito pessoal também. E comecei a contemplar mais do que buscar resultado. E isso me inseriu de uma forma absurda e eu não parei de evoluir. Muito pelo contrário, eu acabei evoluindo muito mais, mas aproveitando muito mais da situação, conseguindo contemplar mais, conseguindo olhar mais ao meu redor, me conhecer mais. Então, o yoga foi realmente um divisor de águas, assim, tanto na vida profissional, nos meus relacionamentos, em casa, amizade e nos esportes outdoor. Você acha que assim, você tá falando aí que para escalada você, por exemplo, parou de pensar em graduação. E eu acho super legal. E acho isso que também é um pouco de escalador de tradicional, né? Porque o escalador de esportiva tá sempre batalhando esse negócio de graduação. Sim, né? Essa eu não é a acho vida do ruim, não sou contra, eu acho fantástico. Mas não tava me fazendo bem. E se faz bem pra pessoa, ela tem mais aqui mesmo. Mas eu tava numa frenesia, assim, pra mim, que não tava me fazendo bem e eu percebi isso. Pra mim foi melhor e eu acabei indo exatamente o que você falou, mais pra tradicional. E também é muito pessoal, eu me identifiquei mais. De repente, pra mim parece ser, sim, depois que eu comecei a praticar o yoga. Talvez fosse a minha essência, eu só não tinha me conhecido ainda e o yoga me fez conhecer melhor esse meu lado, que é aí, e não lá onde eu estava, né? Nessa busca por resultado. Essa história da graduação, né? É filosofia minha e de muita gente que escala comigo, que o prazer maior é a gente estar na montanha, né? Então, assim, claro que o objetivo é o cume, mas se também não der cume, beleza, a gente tava lá na montanha, a gente se divertiu, a gente fez algumas coisas legais, então assim, eu acho uma postura bastante saudável, né? Essa da gente esquecer um pouquinho a graduação. Eu vi de uma escaladora uma vez que perguntaram pra ela, né, a graduação que ela escalava. Ela falou, olha, tem 2 tipos de graduação pra mim, a via que eu escalo e a via que eu não escalo. Então, acabou. Ótimo, isso é perfeito. E aí você voltar também frustrado porque você não conquistou um pico, porque você não terminou aquela via, porque você não encadenou aquela via. Você volta frustrado, você volta triste, não pode isso acontecer, né? O esporte outdoor não pode fazer isso com você. Você tem que sair de lá bem, íntegro, feliz. Tudo bem, eu consegui até ali, ótimo, show. Da próxima vez, quem sabe? E não deixar isso trazer coisas ruins, né, pra pessoa. E o yoga me ajudou muito nessa questão. E quando você vai escalar, você tem algum protocolo? Você para antes da via, respira, faz alguma postura? Ritual, Redi, vamos melhorar? Ritual. Ritual torna isso. Protocolo, você tá muito habituado com a pandemia, Redi. É Covid. Mas, pô, ritual também puxa muito pra religião, né? Vamos bater os atabaques aqui. É verdade, né? Esquema. Qual é o esquema? Aí é carioca. Não tenho. Eu achei que eu fosse ter, e às vezes eu vou pra montanha e falo assim, não, chegar mais cedo, vou ver se eu faço uma sequencinha, me conecto. Que nada. Eu vou lembrar, tudo, de repente, num perrengue ou no crux. Len, a gente tá no programa de yoga. Você sabe o que é crux, Rafael?
faço ideia. Aí, tá vendo, Ellen? Pelo amor de Deus, sejamos empáticos aí aos nossos ouvintes. Não, no perrengue, sempre que a gente tá no perrengue, a gente lembra dessas coisas. Eu não sou praticante de yoga, mas na hora do perrengue eu puxo umas mandalas, eu respiro, um mantrazinho eu puxo. Vamos contextualizar então para o nosso ouvinte que não está adepto. Deixa eu contextualizar isso que o Edi falou, que eu achei muito interessante, porque a gente se conecta com algo positivo dentro de nós, ou externo, quando a gente projeta em um Deus ou qualquer coisa, quando a gente tá no perrengue. Não existe ateu quando o avião tá caindo, é isso que você tá dizendo, né? Exatamente, o cara que é ateu, quando ele tá na M, ele diz... Gostou da M? Eu não falei, obrigado, tá vendo? Eu tô no processo de educação aqui dentro na trilha. Mas quando o cara tá na M, ele fala, ai meu Deus, né? Olha só que legal, o yoga traz essa conexão antecipadamente. E aí quando você tá na M, quando você tá lá no crux, né? Aí aprendi. Quando você tá lá no perrengue, essa conexão ela fica mais estreita e você às vezes sabe o que pedir, como pedir ou como respirar. Incrível isso. E aí você consegue superar os seus desafios. E lembrando, nesses esportes que exigem muita competitividade, que normalmente o seu maior... Não é concorrente, como é que a gente fala? O rival. Adversário. O maior adversário é a sua própria mente. Porque se você ganhar, você vai precisar lidar com o seu ego. Se você perder, você precisa lidar com o seu ego. Se você desistir, é sempre você com você. Se você tá bem consigo, tanto faz, né? A não ser que você esteja, assim, numa busca profissional, enfim, numa evolução dentro do esporte, aí sim você vai se dedicar com uma atenção maior a isso, mas se seu esporte visa realmente te trazer um bem-estar, se você estiver bem com você, o que acontecer vai estar bom. O que acontecer vai estar funcionando bem para você ficar bem com você mesmo. Tá, e aí vamos lá, vamos contextualizar aqui então pro nosso ouvinte que tá até aqui boiando o que é o crux. O crux é o momento em que o escalador está atravessando em uma via de escalada, né, em um momento da escalada dele, e é categorizado ali como o momento mais difícil, né? Então, por exemplo, nós temos uma via de 15 metros e lá pelo 8º grampo, né, que é onde é colocado ali os ganchos, os mosquetões, aí o nome que você quiser dar, mas enfim. Aquele momento ali é o mais difícil, então ali é o crux da via. Então eu falo assim, olha só, então quando você estiver em 9 metros ali é o crux. Atenção. Então isso é o crux, beleza? Obrigado, Ellen, por trazer um assunto do montanhismo. Acho que o Na Trilha tá aí pra isso mesmo. E vamos pra frente. A gente colocou aqui como um ponto de evolução aqui, exemplos do yoga dentro das atividades e esportes de aventura. A Ellen trouxe pra gente aqui. No primeiro programa que nós gravamos sobre yoga, eu tentei fazer, não vou dizer que eu aprendi, mas eu tentei fazer o movimento, posição, golpe, é o quê? Postura. Postura. Aí, falei 3 e ainda errei ainda, olha aí. O movimento também pode ser. Golpe foi ótimo, né, Ellen? O golpe foi o melhor de tudo. Foi baixo esse, né? E... Esse vai pro extra, né? Vai pro extra, vai direto, né? E aí, né, uma postura que nós aprendemos lá foi o Virabhadrasana 1. Obviamente, eu acho que vocês conhecem. Existe diferença de nomes pra uma linha pra outra? Né? Aí uma curiosidade agora, porque... E você nem sabe se falou o nome direito, né? Falei sim, tá? Falei ou não falei? Falou. Viu? Toma. Normalmente, as posturas são em sânscrito, né? Então, não tem tantos nomes pra uma mesma postura. Agora, às vezes, há traduções diferentes. Por exemplo, essa postura do guerreiro, né? Que você falou, Virabhadrasana, postura do guerreiro. Tem gente que vai falar que, sei lá, postura... Vira do papai e mamãe. Aí já é outra coisa. Aí já é outro yoga. Já é outra, né? Já é outro kama, né? É o kama. É outro kama. Boa, Redi. Ó, tá ligado, hein, Redi? E aí, eu vi essa posição, tentei fazer, como eu falei lá, e como se você ouvinte, quando você for escutar esse episódio, o primeiro que nós gravamos, você percebeu o quão cansado que eu fiquei. Episódio número 44, procura aí. Obrigado, Redi. Eu fiquei bastante cansado realizando aquele movimento ali de poucos segundos. A gente consegue trazer algum exemplo, Rafael? Tem aqui a limitação do áudio, né? Não tem o visual, mas a gente consegue trazer algum exercício e falar assim, ó, agora a gente vai se conectar e mostrar algum movimento que o ouvinte, ele pode parar agora, né? Se ele estiver dirigindo para o carro ou quando sair, e ele pode fazer esse movimento aí de maneira... Lógico que
existe uma introdução, a gente está tentando aqui, não é brincar com um assunto, mas trazer uma leve experiência do que pode ser o yoga. A gente consegue fazer isso? Consegue. Eu sou bem didático nas minhas aulas. Opa, legal. E apesar de eu, na maioria das vezes, eu fazer junto para ficar a imagem na cabeça do aluno, agora que a gente entrou com as práticas online, com a pandemia e tudo, a instrução que eu colocava para os alunos era assim, procurem garantir que vocês estão me ouvindo. Porque vocês não vão conseguir me ver direito num aparelho celular e alguma coisa assim, né? Até, sei lá. O principal é ouvir, né? Então me ouça e tenta seguir os comandos que eu tô dando. Então eu acho que sim, lógico que não é a mesma coisa, mas a gente pode sim fazer isso. Dá pra conduzir algumas coisas. Então peraí, eu vou cortar aqui a trilha e você vai ter aí no máximo 1 hora pra conduzir. Não, 1 hora não. Vamos ter aí alguns... a Ellen já gritou lá. E aí nós... Uma aula inteira! Não, a gente vai ter um momento breve aí, logicamente, que não possa exaurir nem você e nem o ouvinte, mas enfim, vamos lá, o espaço é seu. Inclusive, é importante colocar que tem pessoas que não estão impossibilitadas fisicamente de fazer, realmente, assim, estão acamadas. E fazer uma visualização de que você está praticando alguma coisa, e aí que seja uma escalada, quanto mais detalhes melhor, é uma forma da mente conectar. E se a mente percebe que alguma coisa está acontecendo, olha só, o corpo reage, não é assim? Se eu falar para você pensar no limão, a sua boca não vai salivar? A minha salivou. Enfim. Peraí, antes eu dei o espaço pra ele. Deixa eu voltar a trilha. Desculpa aí. Eu dei o espaço pra ele e peguei a palavra de volta, né? Durante uma aula, existe essa troca entre o aluno e o instrutor? Que nem eu tô te atrapalhando agora? Existe isso também? Ou ela é unilateral e aí depois você puxa o aluno de alguma forma? Como é que é isso? Normalmente é mais unilateral, até porque se todo mundo fosse dar algum comentário ao longo da prática, talvez ficasse meio inviável. Estalou aqui, né? Não, isso é tão normal. Se surgirem alguns comentários, é lógico que acontece, mas a gente também busca se concentrar na prática, então é como se o professor estivesse guiando a aula, né? E as pessoas tentam manter essa guiança. Quando alguém fala, meio que perde um pouquinho da concentração. Então, Redi, por favor, fica quieto, não interrompa mais ele e vamos lá. No esquema da respiração. Isso aí. Economizar. Então a gente pode imaginar, ou se você puder ficar em pé, você vai imaginar lá que você está num tapetinho de yoga que tem uns 2 metros de comprimento, assim, e por uns 60 centímetros de largura. Então você está lá na frente desse teu tapetinho em pé. Os teus pés estão bem apoiados no chão. A sua coluna está alongada e ereta. Os seus ombros estão relaxados e as mãos estão voltadas para baixo. A cabeça está no prolongamento da coluna. Então, você traz as mãos unidas em frente ao peito. Em uma inspiração, eleva os braços para o alto. Numa expiração, flexiona seu tronco para frente, descendo seus braços, como se as mãos fossem tocar lá no chão. Apoiando as mãos na canela ou no chão, inspira alongando as costas como quem quer olhar no horizonte. Ao expirar, volte com as mãos no chão, você pode dobrar os joelhos, e então leve a sua perna direita lá para trás. Apoie o joelho direito no chão, inspire e eleve o seu tronco com os braços lá para o alto. Na expiração, volte com as mãos no chão. Então leve a perna esquerda e a direita lá para trás, na postura como uma prancha. Vá devagarinho, descendo, em direção ao solo. Tente resistir de deixar o corpo cair. Ative a musculatura abdominal e pélvica. Quando chegar ao chão, empurre o seu quadril. Empurre o dorso dos pés contra o solo e, com a ajuda das mãos, eleve gentilmente seu tronco. Novamente sinta os ombros se afastar das suas orelhas, abra bem o peito e perceba uma sensação agradável na sua lombar. Ao expirar, volte ao chão e vá gentilmente subindo com a ajuda das mãos sobre seus joelhos e com as mãos apoiadas e os pés, eleve seu quadril para trás e para cima. Você está na postura do cachorro olhando para baixo, como um cachorro se espreguiça mais ou menos. Agora então, pé direito lá de trás, ele vai vir na frente entre as mãos, como se fosse na direção da mão direita. Com o seu pé apoiado no chão, apoie o seu joelho esquerdo no solo e inspira, elevando o seu tronco e os braços. Ao expirar, traga as mãos no chão e una os 2 pés na frente. Vá gentilmente esticando as suas pernas, firme os seus pés no chão e ao inspirar, eleve seu tronco, elevando os braços ao alto. Ao expirar, traga as suas mãos unidas em frente ao peito e volte com os braços ao longo do tronco novamente.
Muito bem, você fez uma saudação ao sol. Caramba. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É muito comum a gente... Dormir? Sim. Dessa vez eu não dormi, não. Você percebe quando eu ronco. Mas, assim, a gente encontrar, principalmente quando a gente tá fazendo trilha, né? Cume, praia. As pessoas que praticam yoga... fazer aquela postura de botar um pé no joelho, eu não lembro qual é qual, mas botar um pé no joelho e as mãos... Como é que é a postura? É botar um pé no joelho, você de pé, coloca um pé no joelho... Fazer um 4, digamos assim. Isso. Quase. Um 4 inocente, né? Sim. Aí você bota o pé no joelho e bota as mãos acima da cabeça juntas, né? As palmas juntas acima da cabeça. Isso. É muito comum a gente ver isso pra fazer, sei lá, Instagram. Vai do Instagram até... Se não fosse o apoio do pé no joelho, que é prejudicial à articulação, a gente normalmente ou apoia o pé na coxa ou na canela. Essa é a postura da árvore, Vrikshasana. É uma excelente postura para trabalhar o nosso equilíbrio, concentração, porque o nosso joelho tá aberto, né? Do lado um pouquinho, né? Abre o quadril, então traz uma série de benefícios. Uhum. É uma postura que a gente faz em pé, né? E aí tenta se equilibrar. É ótimo, uma excelente postura. É muito comum eu ver isso, pessoal, na praia ou em trilha ou fazendo. Aí eu sempre penso assim, isso aí deve ser a postura número 1. É a postura de entrada? A primeira que o cara aprende e aí não foi muito longe no curso e fica só com aquela. Eu me identifiquei muito com a posição de prancha. Você nunca foi surfista, Renan, esquece isso. Não, mas eu posso se transformar numa prancha. Né? Mas eu consegui visualizar, Rafael, toda a movimentação que você fez. Eu achei ela rápida, mas eu acredito que você acelerou ou não? Foi impressão minha? Eu fiz um pouco mais rápido, tipo Ashtanga Vinyasa Flow, que é uma prática onde é bem rapidinha mesmo. Ah, tá. Mas eu fui conduzindo aqui na minha cabeça, e quando a gente vai no pensamento, né, e não tem ninguém fazendo pra gente observar, e a gente também saber não tá se fazendo, certo ou não, né? Acaba que a gente vai um pouquinho mais rápido mesmo. Foi algo bem objetivo e prático, como a gente Exatamente. pediu mesmo. Obrigado, inclusive. Eu só não levantei, mas eu fiz parte dos movimentos aqui. A gente tá gravando aqui no estúdio e eu enxerguei tudo isso que o Rafael falou. Agora eu queria trazer aqui uma questão, né, que no início não, né, em agosto desse ano, passou em alguns noticiários, pelo menos chegou isso até os grupos que a gente participa, né, dos ouvintes e grupos de redes sociais, que haviam duas mulheres praticando yoga ao ar livre, que não vejo problema nenhum nisso, e também não há por que ter problema em fazer atividades ao ar livre, em um parque lá no Rio de Janeiro. E aí 2 homens, de maneira bem vulgar, registraram e ficaram tecendo comentários, né? E já tem tempo já isso, né? Como eu falei, foi em agosto de 2020. E isso gerou uma sensação muito ruim, né? Na comunidade de atividade de esporte de aventura, né? De ao ar livre. Que, poxa, a gente não pode nem sair para fazer uma atividade como essa. Ainda estávamos, né? Ou ainda estamos, né? Estávamos no meio da pandemia e as pessoas buscam se conectar consigo mesmas e às vezes estavam em duas, né? Uma vai incentivando a outra, um vai incentivando o outro, para que a gente tenha esse respiro emocional, né? E Ellen, eu queria trazer essa reflexão contigo. Ficou-se martelando, né, nessa notícia como que se a culpa fosse das mulheres, né? Porque elas saíram ao ar livre para praticar isso e aí se expuseram dessa forma. Mas que difícil, né? Como que é complicado hoje, não só no Brasil, mas na sociedade, a gente ter a liberdade pra gente conseguir fazer o que a gente quer e não ficar exposto, né? Não sei se vocês tiveram acesso a essa notícia ou se chegou até vocês, mas quando nós decidimos trazer essa pauta, eu lembrei bem dessa notícia, né? Que a menina, ela tava vindo de um processo de depressão, ela é advogada, né? Pra azar do camarada que fez isso. Pra azar não, né? Não tem azar. O cara... Ele pediu. Ele fez isso com a pessoa que estava preparada pra lutar contra isso, né? Eu acho que o foco dessa fala pode ser esse, né? E aí ele se deu mal, né? No sentido de que isso chegou até ela e aí depois veio pedir desculpa, dizendo que não foi intenção. Que não foi intenção, caramba. Foi sim, pronto. E Ellen, eu queria trazer um pouquinho dessa discussão. É um debate mais amplo, né? Envolve ali liberdade, envolve a opressão que a mulher sofre hoje na sociedade, mas o que você pensa de uma notícia dessa? Eu não conhecia essa notícia, conheci aqui com vocês, eu não fiquei sabendo disso, mas eu vejo muito disso. Aqui na cidade ao lado da minha, a gente tem um parque que o pessoal pratica muito ao ar livre. E eu confesso que eu já tive que pensar 2, 3 vezes para irmos só em meninas praticar. Olha aí. Hoje em dia, que é tão livre,
tão, né, entrega-se tanta liberdade, expressão feminina, mas não tem como, a gente acaba pensando, e aí, vamos mesmo, só em meninas? Olha como é intrínseco, será que não é uma exposição? Pô, isso tem que acabar, e não tem como, gera um medo, e eu confesso que acabei não indo, nós não fomos, exatamente por isso. E aí a gente fica mais à vontade, de repente, se tem mais alguns meninos juntos. Infelizmente, a gente pensa assim pelos acontecimentos que a gente vê por aí, né? E isso não poderia existir mais. Infelizmente, a gente vive vou falar do país, né, que é o que eu conheço, num país, numa sociedade muito machista ainda, muito primitiva, muita falta de respeito, porque eu acho que tudo isso tem uma causa comum, é a falta de respeito. Na verdade, eu acho que eu me preocupei mais com as minhas alunas do que comigo mesma. Né? Porque eu estou levando de repente, situação que possa acontecer, né? Sim. Quando é comigo, eu acabo agindo um pouco diferente. Vou dar um exemplo, por exemplo, na travessia que fiz a remo, só eu e mais uma amiga. Fomos só nós duas. Nós fizemos 3 dias de travessia por Ubatuba e eu não pensei em nenhum momento que seria perigoso. Não sei explicar porque eu não pensei, na verdade eu estava levando ela, de certa forma eu estava responsável por ela porque fui eu que convidei, ia ser a primeira vez dela em mar aberto, mas não passamos por nenhuma situação que me fez pensar que eu estava em perigo. Se sentiu oprimida, né? Tá bem. Não. Em todas as vilas de pescadores que a gente parou, em todos os lugares que a gente precisou parar e acampar, nós fomos bem recebidas, mesmo sendo 2 mulheres, muito pelo contrário, bem até cuidadas. Muita gente queria até, não fica aqui, vem pra casa. Então, assim, ao mesmo tempo, tá mudando também essa visão. Porque só pode estar mudando, porque eu passei por 3 dias só nós duas viajando e a gente não passou por nenhuma situação assim que eu possa falar para vocês que foi com medo ou me sentir insegura em nenhum momento. Não é o foco desse programa agora a gente tratar esse assunto, né? Mas eu achei importante a gente ter esse pano de fundo, né? E mostrar que é importante, é necessário e de repente a gente possa gravar um outro episódio, de repente um bate-volta pra falar disso, né, Redi? Só pra dar uma complementada nisso. Você viu que eu tentei te tirar do caminho, né? Tirar da fogueira, né? Eu só vou complementar num sentido assim de prática de exposição, porque daí assim, meninas praticando, um homem praticando o yoga também, eu entendo também que tem uma postura meio complicada, sabe? Mas justamente pra combater isso de uma certa maneira, já tem algumas semanas que eu e minha esposa, a gente vai todo dia na praia de manhã e faz práticas de asanas. É lógico, a gente não vai no lugar que tem mais gente, a gente não vai no horário que tá mais cheio, a gente vai no lugar mais reservado, mas a gente tá fazendo a nossa prática, tendo a nossa conexão com a natureza ali, respeitando ali, e também mostrando para as pessoas que passam ali, às vezes pelo calçadão, e percebem que elas podem fazer ali se elas quiserem também. Então, na verdade, é mais um convite para que as pessoas também possam ter essa experiência, sem ter, talvez, tanto medo, e que, de alguma forma, isso vai se tornando familiar, né, pros olhos de todos. Fantástico. Legal. Fica aqui a nossa provocação e o nosso incentivo para que você, ouvinte, você, mulher, se sinta representada e denuncie tudo o que você vier a encontrar que não seja do seu agrado. É isso, né, Redi? Vencemos aí mais um assunto, vencemos no sentido de que trouxemos bastante informação, faltou muita coisa ainda, eu acho, pra falar. Acabamos não falando aqui se o Everest é possível depois. Se eu vou conseguir... Enquanto não me disserem isso, eu não pratico yoga. Ah, é, né? Então, eu acho Mas eu devo ser honesto também, eu nunca tive vontade de ir pro Everest. Pois é, isso tem que ser observado também. Mas, Rafael, dá ou não dá pra ir pro Everest depois de praticar yoga? Depende da mente dele. Aí, pronto, tá respondido, Redi. Então só depende de você. Se ele acreditar que consegue, os esforços vão surgir pra ele tentar, pelo menos, né? Olha só, e aí pronto, já fugiu do yoga já. Esse aí é pra vida, né? Eu quero agradecer, Rafael Bini, pela participação com a gente aqui, né? Deixar
esse canal, né, esse espaço do Na Trilha aberto para que você possa voltar em outras oportunidades, em outros momentos. Foi um prazer, uma honra ter você com a gente aqui. E que legal, né? Só para contextualizar para o nosso ouvinte aqui, essa gravação está sendo feita aqui no nosso estúdio, né, com tudo sendo feito praticamente ao vivo aqui. A Ellen está conectada no computador, mas está enxergando a gente pela câmera e a gente está enxergando ela também. E devagarinho nós vamos trazendo essa contextualização, essa evolução, que eu acho que tem tudo a ver com yoga, né? A evolução constante. Obrigado, Rafael. Obrigado pela presença aqui, né? Agradecer a Vanessa Zani e a própria Meirielle Zani, que fizeram as indicações de você estar com a gente aqui. E foi convidado em cima da hora, e ele, com um desafio ali, controlando a respiração, aceitou o convite, está com a gente aqui. Por favor, o espaço é seu. Bom, eu queria agradecer por esse convite de tabela, que foi sensacional, assim, né? A Meire, ela recentemente se formou no nosso curso de formação de professores, e hoje foi uma das primeiras aulas que ela deu para um grande público. Ela deu aula na praia, né? São aulas que a gente faz aberto, então era um desafio para ela já dar essa aula, e ela falou assim, não, 2 no mesmo dia talvez olha aí. ainda seja muito. E quando ela me acionou, eu sou um grande divulgador do yoga, né? Que é uma cultura de bem-estar, então eu aceitei na hora. E aí só precisava entender, mas aí a gente trocou essa ideiazinha e rapidamente, né? E eu entendi qual que era a sacada, coube na minha agenda e aqui estou. Achei excelente estar aqui, esse bate-papo muito virtuoso, né? Isso é muito legal, agradeço. Gostaria de convidar as pessoas a praticarem yoga, então pratique aí na sua cidade com seus professores. Quem tiver interesse pode me procurar no Instagram, @RafaelMarzen, ou no nosso site www.marzen.com.br. Oferecemos aulas online para todo mundo agora, né? Sim, né? As incríveis mudanças da pandemia. Então as aulas estão acontecendo online, é claro que presenciais estão voltando gradativamente as práticas. Além das aulas de yoga, eu também dou aulas de meditação. Nesse espaço Marzen a gente tem diversas atividades voltadas para o seu bem-estar e qualidade de vida, de massagens, terapias energéticas, enfim, muitas coisas. E onde que fica? O Marzen fica aqui em Vila Velha, no centro, mas a gente tem também atendimentos online de algumas das terapias que ali a gente oferece. Só a massagem que é meio difícil, mas o resto... Não dá, né? Vai esfregando as costas ali na câmera. Ellen, eu quero agradecer também a sua participação, sua paciência com a gente aqui, de estar contribuindo. Foi uma alegria tremenda, né, receber dos seus conteúdos, receber da sua experiência, né? Deixo aí o convite para que você retorne também outras vezes aqui Na Trilha, possa colaborar com a gente, e a gente espera também que o seu público, né, venha prestigiar e conhecer um pouquinho mais do que a Ellen trouxe, né, a professora Ellen trouxe, né? O que mais, Edi, que você pode falar para Ellen? Agradecer a ela, assim, também foi no mesmo esquema do Rafael, a gente, né, fez assim, de uma hora para outra, de um dia para o outro, né? Então, assim, ela prontamente atendeu a gente, não topo, e eu vi até que ela se empolgou, né? Ficou bem, pelos áudios dá pra ver que ela se empolgou bastante. Então, assim, agradecer essa disponibilidade, assim, em cima da hora, a gente gravar esse programa. Certamente você vai voltar aqui, Ellen, pra gente falar de remo. A gente já tá montando uma pauta pra você voltar. Adorei, gente. Eu fiquei muito feliz quando a Edi me chamou. Confesso que eu fiquei um pouco preocupada e tensa, mas é aquela questão do desconhecido, né? Mas eu fiquei muito feliz, gostei mesmo, muito legal, só tenho a agradecer. Conheci o Edi numa travessia e que legal. Já adorei a pessoa que ele é, e só agradeço por estar aqui participando, e pode chamar quantas vezes vocês quiserem que eu participo, sim, com certeza. Porque o Redi, se atravessar, é assim mesmo, né? Ele se atravessa o tempo todo, né? Então você conheceu ele no ambiente ideal. Faz aí teu marketing aí, Ellen. Tem o Instagram do meu estúdio, que é @el.gym, gym de ginástica, GYM, e pode me acessar por lá ou pelo meu Instagram mesmo, que a maioria dos meus alunos acaba usando mais com o meu, que é @hel_amaral, HELL, que é a metade do meu nome. HELL? É Ellen com 2 L's, não é isso? Nossa, você deve sofrer um bullying constante, né, com esse Instagram aí, Hel. Muito bullying. Na verdade, o bullying já é de adolescência, esse Hel. Eu enchi o saco dela na travessia. Virou réu e tudo bem, família, amigos, enfim. Lá na travessia, lá em Ilha Grande, eu enchi o saco dela. Go to hell! Nossa, tá horrível, Redi.
Vou nem publicar isso. Então, Redi, deixa seu recado final aí também. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Vocês não se esqueçam de inscrever no canal, de coisar o sininho. Tem mais esses 2 vídeos aqui, tá? Brincadeira, não tem. Não é YouTube não, cara. Ainda não tem, mas estamos pensando nisso. Tá vindo aí, o estúdio tá pronto, o cenário já está se preparando e se moldando pra gente começar a distribuir conteúdo também. Olha o spoiler do Na Trilha. Calma. Tem muita coisa boa vindo aí, ouvinte, continua colaborando com a gente. Lembrando que o nosso site vcnatrilha.com.br, a gente tá sempre à disposição para receber o seu comentário, para receber o seu feedback e te ajudar, colaborar com você. O Na Trilha não tem a função e não tem aqui o objetivo de cravar regras, cravar informações, dizer o que é certo e o que é errado, mas nós temos o compromisso de trazer boas informações, trazer uma gente bonita, gente bacana pra estar gravando com a gente aqui, poxa, gente animada, né, e sempre disposta, acima de tudo, e apaixonada com o próprio conteúdo e com aquela atividade a qual ela se propõe. Eu vejo isso no Rafael, vi isso na Ellen, não vejo tanto no Redi, mas já faz parte, né? ele tá aqui como... Obrigado. Como na trilheira, não como... Obrigado, eu vi porque tá no contrato. Exato, tem que vir, senão corta o salário. Então é isso, ouvinte. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação, pelo seu feedback. E agora, depois da finalização desse quadro aqui, desse momento, a gente tem aqui um espaço onde nós vamos falar e interagir com os nossos ouvintes, que é o quadro Você na Trilha. Redi, o que você tá achando dessas mudanças que nós estamos fazendo aqui no... Me fala aí. Mudamos tudo, mudamos a música, mudamos a gravação, mudamos quadros, mudamos a identidade. Então, a gente... o Na Trilha, ele preza por um sistema de qualidade que é a melhoria contínua, né? Certo. Está nos sistemas de qualidade. Estamos sempre evoluindo, a ideia é essa e... vamos dominar o mundo. Vamos iluminar o mundo, vamos trazer essa informação. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo das redes sociais. Deixa aqui o meu comentário também sobre desse programa. Eu me sinto muito mais relaxado e a minha respiração não está mais ofegante como estava antes. Salve na trilheira e na trilheira. Esse é o quadro Você na Trilha. O programa, né, que a gente tem aqui como principal. E aí a gente usa esse espacinho aqui para interagir com a nossa audiência. Você já ouviu o nosso episódio? A gente mudou esse formato que antes, leitura de e-mails, né, esse quadro de conversa com a nossa audiência. Ele era antes para não matar esse quadro, matar esse momento, matar essa informação, que é algo que motivou e praticamente moldou a existência do Na Trilha. A gente decidiu jogar para o final. Mas eu não estou sozinho hoje aqui. Finalmente estou conseguindo trazer mais membros, né, que estão, entre aspas, mais distantes. Yuri, seja bem-vindo. Quanto tempo que a gente não conversa, né, aqui no programa? Opa, Renan, tudo bom? Tempo mesmo, hein? Faz tempo mesmo. E aí, cara, como é que você tá? Vamos fazer um extrazinho aqui para nossa audiência. Como é que você tá passando esse momento todo aí? O que você tá fazendo? Cara, tô trabalhando de casa, né? Dou aula na faculdade e as aulas estão todas online. Por um lado é bom, porque eu consigo ficar com a minha filha, que também não tá tendo aula. Então fica eu e ela confinados dentro de casa. E a cidade é difícil, né? A gente tinha uma expectativa do pior dos casos agora em setembro, já ter passado tudo, e a gente ainda não tem muita previsão, né? É verdade, tá difícil, né? E isso mina a nossa saúde mental de uma forma... Eu nunca me peguei tendo questionamento, ou tendo... sabe, às vezes eu me pego meio depressivo, até minha esposa fala, pô, você não tá bem hoje, né? As coisas assim que eu nunca me peguei, me percebi desse jeito, né? Então é um momento muito ímpar, né? Ó, então eu vou deixar uma sugestão pra você. Tem um programa que a gente gravou sobre saúde mental. Eu sei. Pra você ouvir lá. Eu vou até aproveitar, Yuri, essa deixa aí que você trouxe esse assunto e a gente tá falando disso. Nós temos uma série especial chamada do coronavírus, né? Série especial da pandemia. E ali eu trago pessoas para falar dentro das suas áreas de atuação, né? E eu recebi algumas ponderações, não vou dizer críticas, né? Mas algumas ponderações. Renan, a gente não aguenta mais ouvir falar disso, de coronavírus, de pandemia, isso aqui. Ali não é para falar somente da pandemia, não é para gerar gatilhos e criar estresse e mais desconforto emocional em quem tá ouvindo, né? Mas trazer uma abordagem de alguns assuntos que muitas vezes a gente deixa passar. No episódio lançado lá com
com o Luciano Potter, nós tivemos uma conversa a respeito do papel do jornalismo dentro dessa questão toda, né? E ficou um papo muito bacana. Sempre que sair um episódio ali, eu acho que é uma oportunidade da gente analisar esse momento atual que a gente está passando, né? Isso todo mundo está falando agora, novo normal, momento atual, não sei o que, sobre uma outra perspectiva. Por mais que nem sempre a gente fale ali de atividades e esportes de aventura naquele programa, né? E a linha editorial Na Trilha, ela trata isso, às vezes pode acontecer da gente entender que por se tratar de saúde ou se envolver a nossa linha editorial, a gente acaba trazendo. E eu acho importante. Por mais que algumas pessoas fiquem saturadas, não queiram ouvir sobre corona, outras pessoas às vezes escolhem um canal para se manter informada, né? Então tem muitos ouvintes que podem ter falado, pô, se Na Trilha tá abordando isso, vou me afastar dessa loucura toda e vou ficar só com a curadoria deles, né? Sobre esses assuntos, sobre o corona, né? Mas então eu também nem tinha tem outro pensado lado. nisso, hein, Yuri? Eu, por exemplo, teve um programa de podcast que eu adotei. Isso aí que você falou é muito real. Eu adotei para ser a minha fonte de informações. Sim. Porque eles tratam de maneira mais engraçada, lúdica. Então, realmente, isso se aplicou a mim. Lógico que não é o único canal, mas é o meu principal canal de comunicação, que é o programa Pretinho Básico. Não sei se você conhece, é um programa de rádio lá do Rio Grande do Sul. Já ouvi falar. Mas para evitar que a gente transforme isso aqui em um momento de desabafo, né? A gente quer convidar você, ouvinte, a conhecer o nosso site, que é vcnatrilha.com.br, as nossas redes sociais, @natrilhapc, e também os nossos grupos, né? O grupo de Telegram que a gente tem. Basta lá na postagem desse episódio, é só você clicar lá que vai cair direto no nosso grupo. Tem muita gente instalando Telegram agora, né? Você já reparou? Às vezes eu entro em uns grupos que tem lá 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas. Aí eu entro lá na Trilha, eu me sinto muito privilegiado, porque tem acho que 170, 160 pessoas lá. Mas eu sei que daquele tanto de gente que tá ali, pelo menos uns 20% são, assim, pessoas fãs do Na Trilha, que estão conversando, estão interagindo e estão curtindo aquilo ali. Eu agradeço você, ouvinte, que a gente participa ali do Telegram também e tenha a sua participação. E para você que está no Telegram e não está no grupo Na Trilha, eu quero deixar esse convite aí para você, tá bom? Às vezes até eu gosto de ficar sabendo o que acontece com os nossos ouvintes, né? Porque verdade. Podcast é uma coisa engraçada, que a gente tá falando de um lado e a gente tem muita curiosidade de saber do que acontece do outro lado, né? Do outro lado do fone de ouvido. Eu fico mó feliz quando eu fico sabendo, dias eu fiquei sabendo de uma conversando com uma ouvinte, que ela tem uma filha que tem um nome tal, que trabalha, outra pessoa que trabalha. Eu acho mó legal conhecer o que os ouvintes fazem. Conhecer eu gosto. A história deles, né? É gostoso. E o mais legal é saber como que a nossa produção impacta a vida deles. Mas enfim, eu acho que eu vou acabar te chamando, Yuri, qualquer dia pra gente conversar sobre isso. Né? Fazer um extrazinho aqui Na Trilha é um tema legal mesmo. E prosear sobre isso, né? Vai ser muito bacana mesmo. Bom, quero deixar também aqui o convite a você, ouvinte, a conhecer o nosso sistema de financiamento coletivo, né? Que é o Padrim e o PicPay. Lá a gente utiliza essa forma para receber as contribuições e os agradecimentos dos ouvintes. Muitos ouvintes, às vezes, se sentem agradecidos pelo trabalho que a gente realiza e vai lá e deixa lá um cafezinho, deixa um refrigerante pra gente, em forma de valor financeiro. E, poxa, isso é muito legal. E eu garanto a vocês, né? Tô registrando e deixando registrado aqui, né? Que foi graças ao Padrim, até hoje, que o Na Trilha não parou. Mas não pelo valor financeiro, que o valor financeiro, até hoje, ele nunca foi expressivo ao ponto de bancar minhas contas e tal. Mas nunca foi... eu nunca vivi do Padrim do Na Trilha. Mas, enquanto tinha pelo menos uma pessoa ali colaborando, o Na Trilha, ele se manteve, porque eu me sentia comprometido a entregar conteúdo para aquela pessoa que estava acreditando e tirando dinheiro do próprio bolso, da receita da casa dela, não importa o valor que fosse, para subsidiar esse conteúdo. E é por isso que a gente tem esse quadro de recado aqui. E agora eu me permito falar mais, deixar um pouco mais, porque quem está aqui realmente está interessado em ouvir. Não está mais no início, né? Quando as pessoas reclamavam, fala demais até entrar no tema principal. Não, agora aqui, ouvinte, é para você, tá? Eu quero agradecer de fato
Eu sou muito grato por você estar aqui me ouvindo nesse momento. Vai lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram ou no Telegram e diz, eu ouvi até o final. Então, isso motiva a gente. E o Padrim é a maneira de você contribuir com a gente, né? Como eu falei aqui, e cada valor doado, ele tem uma recompensa. Para você entender um pouco mais como que funciona, é só você ir lá no site, que tem lá as formas de participar, de contribuir e o que você recebe. Uma das recompensas, Yuri, é ter o nome citado aqui nesse quadro Você na Trilha. Pelo menos uma vez por mês vai sair um programa do Na Trilha, que é o principal. Né? E quem foram as pessoas, Yuri? Vou deixar essa missão para você aí, tá? Nós temos algumas categorias. E a categoria que dá o direito da pessoa ter o nome citado aqui é a categoria Destemidos. Quem foram as pessoas que contribuíram esse mês aí? Temos aqui nos Destemidos Felipe Carelli de Almeida, Paulo Vitor Novaes, Thiago Valdel. Olha aí, é isso aí. E Viking, praticamente. Você tem um ouvinte de Viking, cara. E Rafael Brecher. Rafael Brecher, você conhece ele, parceiro. Ele é seu ouvinte meu parceiro também. Da educação física, né? Boíssima. Exato. Todos eles são gente boníssima, Yuri. Pô, pelo amor de Deus, não subjugue os outros e não... que eu não conheço. Não coloque em níveis os outros padrinhos, tá? É tudo gente boa. Quero conhecer o Viking, o Paulo Vitor e o Felipe Carelli. Lembra que eu falei do Telegram? Tem um momento ali, e pelo menos é uma forma de interagir com a nossa audiência, que é o pedido de salve. Né? Eu fico lá no Telegram e aí é uma forma de saber quem é que tá ligado em tudo que a gente tá fazendo, e eu coloco lá no grupo, olha, vai sair uma leitura de e-mails agora, quem mandar o salve vai ter o nome falado aqui e a gente vai mandar um abraço para ele, entre aspas, ao vivo, vai mandar nesse momento aqui. E uma coisa interessante, ô Yuri, que além de eu pedir o nome, eu pedi a cidade que eles estão falando e um episódio favorito, que eles mais curtiram. Então, vamos trazer aqui. Marcelo Sobata, ele é de Guarulhos, São Paulo, e o episódio preferido dele é o Overland. Overland, poxa, obrigado, Marcelo. Marcelo que agora tá frenético ali no grupo do Na Trilha também. Um salve aí pro Marcelo. O segundo que mandou lá rapidamente também foi o João Olavo de Vasconcelos, ele é meu vizinho aqui praticamente, né, de Vitória, Espírito Santo. E segundo ele, o episódio que ele mais gostou, um dos episódios mais legais Na Trilha, foi o episódio Wanderlust, né, que a gente falou sobre essa não é doença, né, mas essa vontade incansável de você viajar. Você já conhecia esse termo, Yuri, ou conheceu Na Trilha? Tem que falar que ouviu. Não, conheci no programa, ó. Conheci no programa, sério mesmo. Isso aí, fez o dever de casa. Falou que ouviu e curtiu. Não, mas é sério, eu ouvi mesmo. Isso aí. Boa, é isso aí. Eu vou até falar o meu episódio favorito quando acabar aqui. Tá bom, e o terceiro, quem foi, o Yuri? Terceiro é o nosso Maurício Geronasso, Curitiba, e o episódio preferido dele é Corrida Urbana. Não vai falar o estado? Santa Catarina. Aí uma pegadinha que eu fiz pra você, porque Curitiba fica no Paraná. Opa! Vou alterar aqui. Que massa! E aí eu vou deixar no ar. Sabe, cara, que eu pulei em Santa Catarina, que eu falei, cara, tem uma coisa errada aí. Tô falando sério pra você, cara. Deu aquele bug ali, deve né? ter se enganado. Eu acho que... Falei, quem me enganou fui eu. Porque ele montou a pauta. Não. Bom. Tinha que seguir meu instinto. Eu coloquei ali o nome do Maurício, a cidade e o estado errado. Falei, deixa eu ver se o Yuri vai cair na pegadinha. Mas o Yuri é tão inteligente, cara, o Yuri é tão sagaz que o intelecto dele, o inconsciente dele falou, não, tá errado, eu vou pular. E só errou quando induzido de fato ao erro, que foi o que eu fiz agora. Parabéns, Yuri, viu? Que aí eu falei, eu confio muito no Renan, cara, ele não vai ter escrito errado, então vou falar... ainda me dá um tapa de luva ainda, né? Vamos lá então, olha só, um salve pra todos vocês, pro Marcelo, pro João e pro Maurício, que participaram desse momento aqui. Tiveram outros que vieram logo em seguida também, mas aí eu falei, já fechou. Eu só dei espaço pra 3 ali, rapidamente foi ocupado. Então, entra lá no grupo do Na Trilha, fique ligado que sempre que sair uma mensagem lá de pedido de salve, você vai participar. Deixa eu falar meu episódio favorito. É verdade, desculpa, vai. Cara, meu episódio favorito é o de Aurora Boreal. Putz, com o Marco Broto, né? Cara, eu juro pra você, se eu fechar os olhos, eu imagino aquele episódio como se fosse um seriado, um documentário. Eu imagino as imagens do episódio, entendeu? Entendi. Tem você podcast, consegue experienciar cada momento, né?
Cara, eu consigo imaginar eles falando que eles estão no hotel, esperando a aurora, e eles saem de madrugada de carro. Eu consigo, se eu fechar os olhos, eu imagino aquilo como se fosse um documentário. É uma coisa muito louca. Se tornou um sonho pra você também, Yuri? Eu falo isso porque pra mim se tornou um sonho, de ir lá ver a aurora boreal. Que legal, pra mim também, cara. Que legal, isso aí... Eu falei isso pra minha esposa, quando eu ouvi, eu falei, cara, a gente precisa ver isso, cara, enquanto a gente tá... sério, e aí depois que morrer, né, pra quem acredita em vida após a morte ou numa segunda vida, dá pra ver fácil, né? Vai voando até lá e vê, vai voando e pronto, né? E pra você que tem uma marca, pra você que tem um produto, um serviço... e quer anunciar com a gente aqui, o Na Trilha tem espaço publicitário, o Na Trilha tem campos aqui em nossos programas e é o momento. A mídia podcast está crescendo, as propagandas com o uso de podcast também estão crescendo, existem ótimas previsões para 2021 e ainda em 2020. E para você que quer ter sua marca vinculada e acredita que o trabalho que a gente traz aqui é de qualidade e colabora com seus produtos, conversa com a gente ali. Manda uma mensagem pra gente, seja no Telegram, seja por e-mail, que é natrilhapc@gmail.com. Detalhe que, para você que escuta vários programas, você vai encontrar 2 e-mails diferentes, né? O e-mail de contato para o público do Na Trilha é natrilhapc@gmail.com e o público lá do Bate e Volta, que é um outro programa que nós temos também, é um outro e-mail. Escuta lá que você vai ver a diferença. E o que mais, Yuri, que a gente pode falar ali? Também a gente tem o programa Vai Passar, que é um programa colaborativo. Na verdade não é nosso, né, Yuri? É um programa que foi criado ali pelo Vitor Rossi, lá do Pauta Livre News, onde ele está recebendo ali relatos dos ouvintes e da podosfera brasileira, né? Então eu quero convidar você que está ouvindo aqui a conhecer o programa. Nós já tivemos várias participações lá, eu já gravei o programa, o Maurício já gravou, a Lúcia já gravou, o Yuri, depois que passar isso aqui, ele vai gravar também. E a gente conhece tanta gente, tantas histórias, que vale a pena você conhecer, né? Vale a pena, sei lá, ouvir, e principalmente, não é só para produtor não, tá? Para ouvinte também, manda lá o seu relato, que tá bem bacana mesmo. Você vai conhecer um outro lado dos produtores que nem sempre eles mostram, né, em seus próprios podcasts. Fechou, Yuri? É isso? Chamo, né? Vencemos aí mais um quadro de interações dos nossos ouvintes e parceiros. Missão dada é missão cumprida. É isso aí. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado pelo seu tempo aí, cara. Eu sei que tá complicado pra todo mundo, mas você tá aqui com a gente sente saudade, a audiência curte quando você tá junto com a gente aqui também. Legal, também gosto muito. Então é isso, ouvinte. Quero agradecer aqui a sua participação, sua paciência. Até a próxima e Aê. Tchau! E Ellen, você quer complementar alguma coisa para enriquecer essa fala aí que o Rafael trouxe? Tenho certeza que sim. Aí ela vai e fala, não tem. Bem na hora que começou a gravar, minha família decidiu inteira passar aqui na janela. Ah, é? Não Bom, tem problema não. Vocês sabem que depois quando acaba o programa, tem a leitura de e-mails e logo depois tem a parte dos erros de gravação. Então, certamente... Esse vai. Acontecer alguma coisa extra, vai pro extra. Acho que foi meio rápido assim, né? Teve uma hora que eu troquei os pés pelas mãos aqui, mas deu pra entender. Bom, então é isso. Eu quero agradecer Rafael Bini. Bini. Tá bom, vamos lá. Melhor de 3. Melhor de 3. Mas é que o nosso público, a gente tem a nossa bolha, né? A gente tem a nossa limitação ali digital e física do nosso próprio público. Mas o público do yoga a gente pode alcançar através de vocês, né? Então... achei que você ia pedir dinheiro, Ruf. Então, mas esse aí quando parar a gravação, né? Ó, já estamos indo para 1 hora de gravação e
e ainda tem mais um bocadinho pra falar. Tudo bem aí? Como é que tá de tempo de vocês? Manda ver. Não senti muito ânimo, não. Quer Isso respirar, é yoga. Ela tá respirando enquanto tá falando aqui na trilha. Tá ótimo. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.